Olá, tudo bom? Eu estou aqui, eu vou citar ainda um aspecto na formação da lua cheia, que me pediram para abordar a quadratura Saturno em Aquário com Urano em Touro. Essas quadraturas, muitas oposições ou até conjunções, são símbolos das viradas coletivas, né? O que a gente considera dentro da astrologia que um aspecto vai ter mais importância, mais relevância no teu mapa de nascimento, dependendo de onde aparece esse aspecto, né, formado, a gente está falando dos aspectos de 2020 dentro do seu mapa astral. Então, aonde é que aparece? Se você tem, por exemplo, o ascendente em torno de 7 graus de touro, com Urano cruzando o seu ascendente e Saturno enviando uma quadratura em Aquário. Ou se você é regido por Urano e por Saturno, né? Se você é aquariano com ascendente ou com a lua em Capricórnio, e aí ganha uma relevância maior se você é regido por tais signos, se tais planetas são predominantes no seu mapa, e aonde é que cai também esse aspecto agora, por onde é que esse aspecto transita. Saturno em Aquário, fazendo uma quadratura com Urano, que rege Aquário, e que está no signo de Touro, é um dos grandes símbolos dessa virada de era, que ninguém duvida, né? Que o mundo, que a vida está exigindo uma outra percepção de nós, que é ao mesmo tempo uma percepção uraniana de revolução, de transformação para um modo de vida completamente diferente em relação ao modo de vida que tivemos até então. Urano é um planeta de grandes revoluções, de grandes viradas e viradas bruscas. Teve até um texto que eu coloquei no meu site, porque eu coloquei que Urano era brusco e ao mesmo tempo lento. Lento porque esses planetas que são extremamente importantes, que são os planetas geracionais, planetas de geração, planetas do coletivo, planetas transpessoais, além da nossa vontade, eles ficam muito tempo atuando num mesmo ponto, mas cada um deles faz um movimento diferente. Urano é brusco, ele é o planeta da surpresa, mas ele fica muito tempo trazendo surpresas. E eu acho que é isso, acho que uma das coisas mais importantes que eu queria falar, já saí do que eu tinha me programado, mas eu volto. Quando eu falei uma vez que o homem do século XXI não pode ter medo, porque a era de peixes foi marcada pelo medo da punição dos infernos, muitas fantasias, o ser humano foi grandioso na era de peixes, porque ele teve a coragem de se confrontar e de afrontar a autoridade das igrejas, muitas ditaduras. Foi terrível, foi muito ruim. E uma coisa que eu tinha falado também em algum bloquinho, que alguém pediu para falar de novo, a era sempre traz o eixo. Então você teve na era de peixes a religiosidade como maneira de dominação, você teve do outro lado o homem visto como chumbo de canhão, o único valor dado ao homem é a sua produtividade, né, o quanto ele produz. E na era de Aquário você tem a liberdade aquariana de pensamento, ao mesmo tempo a valorização da coletividade, a valorização do outro,
Mas você tem também o lado leonino, que é aquilo que aparece na vaidade pessoal, no selfie, na valorização excessiva do corpo, que é o oposto de Aquário, né? Porque Aquário é mental. Mas enfim, o que eu queria dizer para vocês agora é o seguinte: os três signos, Áries, Touro e Gêmeos, depois eu vou falar de signo por signo, mas por enquanto é Áries, Touro e Gêmeos. Áries vai sofrer, quando eu digo sofrer, vai receber influência no segundo semestre do planeta Marte transitando pelo próprio signo dele. Marte em Áries, em movimento retrógrado durante um período e mandando aspecto para Júpiter, Saturno e Plutão, em Capricórnio. Então, os arianos têm que estar se preparando para um segundo semestre, no mínimo, marcante em termos das decisões e das ações que eles vão tomar. Dependendo da idade, a gente vê isso num outro post, num outro bloquinho, o que esse Marte em Áries do segundo semestre inteiro do ano de 2020 vai trazer para os arianos. Pode ser uma segunda onda de coronavírus, porque o vírus se transformou? Pode. Podem ser as turbulências políticas anunciadas para o Brasil? Lógico, até porque o capitão é nascido em Áries. O que o torna mais vulnerável a estar passando pelas influências de Marte em Áries, que não são nem um pouco sutis. Touro, por causa da passagem de Urano, assim, a dica para Touro é não resista, né? A dica para Áries, para os arianos de modo geral, é toma cuidado, tenta ter um equilíbrio para você não se machucar, para todos os arianos, né? De modo geral, por causa da força de Marte em Áries, retrogradando ou não em aspecto com Júpiter, Saturno, Plutão em Capricórnio. A gente teve em março Marte em Capricórnio em conjunção com esses planetas. Agora a gente vai ter ele mandando uma quadratura no próprio signo dele, onde ele fica muito à vontade. Vamos ver que apito esse Marte vai tocar. Depois a gente fala disso. E Gêmeos, porque o nódo lunar norte vai transitar por Gêmeos de 5 de maio de 2020 a janeiro de 2022, porque Vênus vai estar em Gêmeos de abril de 2020 a agosto de 2020. São signos que terão grandes oportunidades. A dica para Gêmeos é exponha-se, fale, cante, escreva, põe para fora, sempre da maneira gentil que a gente está acostumado a ver em Gêmeos. Sagitário é um signo de verdade, de compromisso com a verdade, de liderança e às vezes muito rígido, né? Aquela coisa de você seguir um teórico ou de você seguir um guru, a palavra do mestre é tudo, né? Porque é a teoria, fulano disse e essa palavra tem muita força, e isso vai passando de geração para geração porque o mestre falou. Aí Mercúrio, que rege Gêmeos e que é mais concreto e que não tem muita paciência com o protocolo do Olimpo, vira e diz assim, mas ô mestre, qual era a sua época? Qual era a sua era? Será que não dá para a gente estar falando isso de uma outra maneira? Ou até excluindo algumas falas aí do seu livro de vida? Eu acho que uma expressão geminiana interessante é quando um autor, quando um acadêmico, um autor, um tradutor, pega um livro, por exemplo, da Renascença, pega um livro da Idade Média, pega um livro da Antiguidade e refaz, transforma esse livro, que pode ter sido uma ficção, que pode ter sido uma lenda, né? Você não consegue ler e gostar da lenda do rei Arthur, escrita, compilada
pelo Thomas Malory. Você não consegue, você precisa de um Mercúrio que traga essa história para a nossa linguagem, que a gente possa acessar o Arthur, guerreiro celta, rei celta, não pelo Thomas Malory, que compilou a história, inclusive em quarentena, ele estava preso, quem fez a compilação da história do rei Arthur fez numa prisão. A gente precisa de um historiador britânico vivo hoje que pegue essa fala e consiga trazer para a nossa compreensão. Senão a gente não consegue. Não vai conseguir ler a primeira página, não vai entender. Então, Mercúrio é exatamente isso. Vamos pegar o que o mestre disse, o que o mestre mandou e vamos ver se isso ainda serve. E se serve, super legal, mas a gente vai falar de uma outra maneira, a gente vai trazer de uma outra maneira, a gente vai adaptar para a nossa verdade, a gente vai adaptar para a nossa realidade, que é isso que interessa, trazer um conhecimento que funcione e que possa trazer coisas boas para nós, e não ficar idealizando que a gente deveria ser, como o mestre disse há 2000 anos atrás, porque a gente não vai conseguir, tá bom? Não era nada disso que eu ia falar, eu volto no próximo bloquinho. Obrigada por ouvir.